Voltamos com gente.com, hoje conversando com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Eu vou pegar o gancho na frase que você falou quando terminamos, você falando sobre graça, sobre a Bíblia, e eu já ouvi considerações suas. Você não concorda, afirma que é um engano achar que a ideia de Deus, até anotei aqui, que a ideia de Deus atrapalha o conhecimento. Vamos lá, qual que é o seu pensamento em veja, relação a isso? primeiro eu acho que o conceito de Deus ou personagem Deus, eu não estou discutindo aqui confessionalmente, é o maior personagem que já foi criado na literatura, no sentido de que Deus é um personagem complexo que exige muito pensamento para você conseguir lidar com uma ideia, tal como diz na Bíblia, que está fora da representação, que está fora do pensamento. Ou seja, é alguma Não é coisa. racional, né? Ele transcende a razão. Uhum. Então, mas ao mesmo tempo você tem que usar os elementos que a gente tem para conseguir lidar com Para isso. acessar, Então, a primeira questão que eu penso é que, portanto, essa ideia de que Deus, ou acreditar em Deus, ou atrapalha a priori o pensamento, acho uma bobagem. Primeiro, pelo que eu falei, de que o conceito de Deus é extremamente complexo, extremamente elegante, a Bíblia é um livro extremamente sábio, e depois por um fato talvez mais prosaico. Eu conheço gente muito boba que não acredita em Deus e gente muito boba que acredita em Deus. Eu conheço gente inteligente que é ateu, gente que é muito inteligente, culta e acredita em Deus. Portanto, não é um critério isso que eu quero Entendo. dizer. É claro que você pode se tornar uma pessoa dependente de determinadas instituições religiosas, isso a gente sabe ao longo da história que já aconteceu, assim como você pode se tornar um ateu fanático. E aí a sua pergunta me lembra, tem um autor do começo do século XX, inglês, chamado Chesterton, que ele costumava dizer uma coisa que eu acho muito a ver a isso com o que você me perguntou, muito a ver. Ele dizia assim, não tem nenhum problema em parar de acreditar em Deus. O problema é que normalmente quem para de acreditar em Deus começa a acreditar em qualquer bobagem. Então, assim, Verdade. acredita na história, acredita na ciência, e eu pessoalmente acho a pior de todas, acredita em si mesmo. Você acha a ciência o pior de todos ou acreditar Não, em si acreditar em mesmo? si mesmo. Essa ideia de que Que é eu um sou o pouco da ideia que máximo, você que eu coloca no critico isso o livro, tempo inteiro. É. Essa coisa de se achar o máximo, de achar que é o centro do mundo, que eu acho que é típico da cultura narcísica, da qual Exatamente. eu falo ressentida. E todo mundo sabe, na realidade, que os melhores dias que a gente tem é quando você não está lembrando que você existe, né? Quando você... Aliás, esse tipo de problema, ele traz outras consequências que você também coloca, que treme diante de pessoas que não se arrependem, que não reconhecem Ah, suas sim, fraquezas. sim. Isso é muito perigoso, né? E a pessoa que se acha o máximo tem essa Eu dificuldade assim, eu também. desconfio de gente que É, não tem culpa. exato. Gente que acha que nunca fez nada de errado. É mentiroso, né? Assim, acha que nunca, desde criança, não maltratou ninguém, não fez bullying, ou não se aproveitou de situação nenhuma. Quer dizer, isso, como eu falava antes, quer dizer, quando você estuda um pouco Agora eu estou escrevendo um livro sobre os 10 mandamentos para o ano que Opa! vem. Quer dizer, eu estou me concentrando na Bíblia de fato, coisa que de vez em quando eu falo, porque eu Quando você gosto muito chegar do lá, não assunto. cobiçarás a mulher do próximo, Isso vai ter problema. essa vai ser uma questão, né? Vai ser Mas uma assim, questão. mas assim, então a Bíblia ela traz muito essa reflexão sobre você tomar cuidado para não idolatrar a própria virtude, né? E acredito que faz muito parte dessa cultura narcísica que a gente tem hoje. E quando eu digo narcísica, não tem a ver com se amar demais. Eu estou falando psicanaliticamente mesmo. Tem a ver com, na realidade, você se acha um traste, você tem muito pouca autoestima. E aí que você fica se olhando o tempo inteiro. Daí a gente tem a impressão que se ama muito. Esse é o sentido psicanalítico. Então, essa nossa cultura bastante narcísica dificulta muito que a gente entre em contato com culpa. Então começa a falar, não, a culpa é invenção judaico-cristã. Isso é uma bobagem de um tamanho. Você ouve alguém falar uma frase, não, a culpa é invenção da igreja, é melhor ir embora. Exato. Porque ela está falando uma bobagem. A experiência da culpa é uma experiência universal. E necessária. Sim, eu chego a dizer que é o centro da vida moral. É um dos eixos da vida moral. Quando é viver, dói. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Assim, dói no sentido, digamos, primitivo, histórico. A experiência pré-histórica era uma experiência, uma vida extremamente precária, né? Uma vida de que a qualquer momento você podia morrer, a vida era muito curta,
a organização social era quase inexistente, então a força e a violência era muito presente, então dói já desde esse começo, né? E dói também no sentido talvez um pouco mais psicológico, espiritual, interno, digamos, que é essa coisa de a gente não saber por que está aqui, não saber Para onde vai, quanto tempo, quanto tempo, ser esse animal que a gente é, que sabe mais do que deve, mas não sabe tudo que precisa. Então, está sempre lá, entre aqui e lá, e se sentindo ameaçado o tempo todo. Nada é seguro, Nada é seguro, tudo é contingente. Então, é justamente o ressentimento e o narcisismo, e essa coisa de eu falar que a gente é mimado, é justamente uma tentativa de dizer que não é assim. Que não Mas é aí desse todo o jeito. esforço que a gente faz para viver melhor, e aí isso inclui as políticas públicas, inclui terapia, inclui formar família, inclui adquirir bens, inclui viagem, inclui tudo. Isso é em vão? Não, eu não acho que Não. seja em vão na sua Ou a gente tem que totalidade. aceitar o que está Não, dado? não, eu não acho que seja em Ah, vão na sua totalidade. Na realidade, eu acredito que é absolutamente normal você tentar sair do sofrimento, sair da precariedade, que é uma expressão que eu uso muito no livro, quer dizer, escapar da condição precária, claro. Inclusive, você não precisa nem dizer, a vida dói, vamos encontrar o sofrimento, não precisa, ele te acha. Você não precisa procurar. isso não Ele precisa. te acha, né? Mas o problema que eu acho não é que a gente tem que desistir das tentativas de diminuir o sofrimento. O que eu acho é que, muita gente acabou se constituindo num grupo de hipócritas novos, que às vezes eu chamo de novos puritanos, bonzinhos, que é gente que vive dizendo que quer fazer o mundo melhor, mas na realidade não está interessado em nada disso, está preocupado com as coisas deles. Outra coisa é o grupo que é idólatra da própria virtude, porque se acha do bem em cima dessa coisa de fazer o mundo melhor. E por último, assim, eu acho que a gente tem que tentar escapar do sofrimento. O problema é que nós estamos construindo uma sociedade, uma cultura, como se o sofrimento não existisse. Como se ele fosse acabar um dia, como se tudo fosse muito seguro. Todo mundo quer ter direitos a tudo. Direito, tem que cair do céu. A Isso é felicidade não é impossível. um direito. Quem inventou, mesmo se você for na Constituição Americana, o que o homem tem é o direito de buscar a felicidade. A ideia de que a felicidade é um direito, Está acessível de a que a todos. democracia é uma sociedade de direitos, a democracia é uma sociedade que institucionaliza conflitos. A sociedade contemporânea, né, ela acabou transformando o direito numa coisa dissociada da ideia de dever. Isso numa discussão mais política. Quer dizer, você não pode falar de direito sem falar de dever. Porque quando você fala de direito e não fala de dever, você cria gente mimada. Então, tem um monte de... Eu discuto muito com os alunos sobre isso, quer dizer, tem um monte de aluno de jovem de 18, 17, 19 anos que fica falando de mudar o mundo, né? Criticando todo mundo, quando não arruma o próprio quarto. Eu acho que a pessoa tem que Verdade. começar arrumando E o quarto. os jovens também em casa com os pais, é bem Sim. esse o discurso. Hoje eu posso falar, hoje eu tenho direito, você tem que me ouvir, E mas não fazem a E parte os deles. pais, assim, tem muitos pais que entram numa de querer ser amiguinho dos filhos, e assim, eu vejo isso em sala de aula, não tem coisa que jovem, menino, menina, 18, 19 anos, acha mais ridículo que pai e mãe querendo fingir que é amigo deles. Opa, vamos pegar esse ponto aqui, eu faço mais um intervalo e a gente volta falando sobre isso, conversando com o Luiz Felipe Pondé. Até já.